Senhor presidente da Câmara, vereador Damião Silva, vereadores Oreste Neves e Dóia, secretários, diretores, secretários, demais vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Aproveitando que o vereador Oreste Neves fez umas referências a Pedro Eugênio, eu queria acrescentar um dado positivo à biografia daquele deputado no nosso município. Pouco tempo depois que ele foi nomeado secretário de Agricultura no segundo governo Arraes, Pedro era um cara muito educado, refinado, foi guerrilheiro, tinha uma história extraordinária. Arraes gostava muito dele. Ele veio a uma exposição em Sertânia conhecer. E na noite do sábado, eu fiz um convite a ele para nós irmos em determinado local, onde eu queria pedir um terreno para fazer a escola, que hoje é a Escola Presidente Vargas. Que aquela escola funcionava numa padaria, lá na Avenida Presidente Vargas. A diretora era Terezinha Cordeiro. Uma padaria que pertenceu ao pai do professor Zé Rabelo, ele sempre dizia isso. Imagina uma escola funcionando num prédio adaptado a uma padaria. E eu fui com o Pedro lá, era um antigo DPA, uma área enorme, quase que era subutilizada. Aí expliquei, disse, para que é, para fazer uma escola, tá? Expliquei toda a história. Ele disse, vá na secretaria para a semana que eu vou preparar o documento e autorizo. E dito e feito, eu fui. E ele autorizou a transferência para a Secretaria de Educação para que a escola fosse feita. Isso não está registrado em canto nenhum, porque infelizmente aquela escola, depois de inaugurada, nunca foi colocado placa de nada. Não tem nada ali referência, qual foi o governo que começou, qual o governo que terminou. E é uma coisa que deveria se corrigir, porque isso é história também. Então Pedro fez essa deferência, aquela tem lá uma escola que pega uma grande quantidade de alunos daquela área de Sertânia, ali da 13 de Maio, daquela região. E certa vez, quando estava no Banco do Nordeste, era um dos diretores do banco, ele ligou para mim informando que tinha destinado para Sertânia, através de um convênio, 2 motos que seriam usadas por 2 técnicos para fazer um trabalho de apoio, de vermifugação, de manejo da capim-ovinocultura de Sertânia, e depois de algum tempo aquelas motos ficariam para o município. Eu não sei se isso aí, se ficaram para onde foram, mas o convênio foi feito e foi uma coisa que ele me comunicou também. Então lamentei muito a morte de Pedro, porque era um camarada que, de plena saúde, ele ainda poderia fazer muito por esse estado, porque capacidade e potencial político e administrativo ele tinha. Mas, senhor presidente, eu também queria fazer referência a um outro assunto, mais ligado aqui à Câmara, já que o vereador Oreste também falou dessa questão da internet, que era preciso ter cuidado com algumas coisas que a internet mostra. No programa feito aqui sobre a Câmara, que vai para o YouTube, dos pronunciamentos dos vereadores aqui na tribuna, não deveria haver marketing diferenciado para ninguém. Aliás, não deveria ter marketing nenhum. Classificar o discurso de vereador fulano de tal como de tal forma, o de outro vereador de tal forma. Então, vamos classificar o de todo mundo. Vamos criar um marketing apresentativo do discurso para todos os 3 vereadores. Saber se os que tem lá foram eles que propuseram ou foi a casa que propôs. Aqui tem que ser tudo igual. As obrigações e os direitos. Então que Vossa Excelência tome essa providência, porque algumas pessoas já reclamam disso e com justa razão. Algumas críticas eu tenho tido conhecimento, estão sendo feitas por aí por algumas pessoas, ao trabalho, à qualidade dos trabalhos da Câmara de Vereadores de Sertânia atualmente. Algumas críticas ácidas, até injustas, que aqui só se discute baixaria,
Pessoas que exageram, pessoas que são desinformadas, apesar de que aqui se discute muita baixaria mesmo, mas aqui se discute também muita coisa séria. As pessoas têm que perceber que Sertânia hoje, a sua política, ela vive um momento diferenciado. É preciso analisar isso. Existe um programa na única rádio local, um programa político, que é comandado pela oposição ao atual governo municipal, um programa de oposição muito forte, que tem uma imensa penetração em todo o município e que está causando um certo alvoroço na cabeça de alguns políticos do local, e muitas vezes esse alvoroço explode aqui dentro. Por isso que as coisas estão sendo mais incrementadas, mais movimentadas, mais divulgadas. A reação é maior, que não existia isso em Sertânia. A oposição se fazia só aqui, dentro da Câmara, e muitas vezes até o som lá fora não divulgava nada. Agora é diferente. A Câmara, eu tenho dito sempre, ela é uma caixa de ressonância dos problemas da comunidade. Está aqui no decálogo do vereador, falando sobre isso. Porque, inclusive, foi censurado aqui pelo vereador Zé Urbano a vinda de um pessoal de Rio da Barra fazer um desagravo à enfermeira Maura, que foi demitida, porque, segundo ele, não cabia aqui na Câmara aquele movimento, aquela reclamação, porque quem tinha demitido foi o prefeito, etc, etc. Mas como não cabia? Se foi a própria Câmara quem deu um voto de repúdio à enfermeira, pelo que ela fez, que eles acharam que foi errado. Então a pessoa pode ser repudiada pela Câmara e não pode vir aqui dizer nada, se defender, ser desagravada, inclusive porque a população quis. Então eu acho que as duas coisas são corretas, tanto o direito da Câmara fazer o repúdio, como o direito da funcionária vir aqui fazer parte de um desagravo que a população ofereceu a ela. Não fomos nós da Câmara, nós não trouxemos claque aqui para nos aplaudir. Aquele pessoal veio de livre e espontânea vontade, inclusive foi um Deus nos acuda aqui, porque nunca tinha acontecido. Aqui sempre acontece que algumas pessoas trazem os seus, mas nós nunca tínhamos trazido, por isso que causou esse alvoroço todo. Mas é preciso que o povo entenda que esse alvoroço que está tendo aqui, às vezes as coisas realmente extrapolam, se diz coisas erradas. Eu mesmo em algumas ocasiões me reportei, até pedi desculpa, acontece aqui. Mas isso não quer dizer que a Câmara, ela está sendo só tangida nesse aspecto de bate-boca, de baixaria, não. Aqui se discute muita coisa séria. Quando se aprova as leis do município, uma série de outras coisas, tudo isso é matéria importante. Então as pessoas devem ter, inclusive numa reunião que houve política na última sexta-feira lá no colégio de Sertânia, Mundo Mágico, eu sugeri à população que assistisse esses vídeos, para que eles tivessem um conhecimento mais profundo da atuação do vereador, como é que ele se posiciona, o que é que ele defende, o que é que ele acusa. Já que não vem de casa assistir, assiste através da internet. Eu fiz essa proposta e espero que ela tenha uma boa aceitação. Inclusive, é bom falar aqui mais uma vez, eu sempre gosto de me referir a isso, é de que os mandamentos da lei de Deus, eles são 10, mas deveria ter mais um. Um que deveria se dizer: não generalizes nas tuas acusações. Porque o povo, muita gente mesmo, tem um vício de generalizar. Todo político calça 40. Não é assim que o povo diz? Uma série de coisas, ou 45, como diz Damião, ele é que está dizendo. Essas generalizações são um absurdo. Todo mundo não vem aqui discutir baixaria, não. Se alguém gosta, mas todo mundo não gosta, não. Se alguém gosta de ouvir, mas todo mundo não gosta, não. Não vamos generalizar.
Médico só gosta de dinheiro. Nem todos. Eu conheço um bocado deles, mas conheço mesmo, que faz da sua função um objetivo bem mais além do que o dinheiro. Todo juiz, todo promotor, eu digo até brincando com os advogados, às vezes, porque advogado é um mal necessário. Tem deles que gostam da piada, outros não, fica com raiva. Mas para tudo tem que se ter um advogado? Tem que ter. Mas algumas coisas eles realmente criam problemas. Então a gente não deve generalizar. Em toda categoria tem os bons e os ruins. Tem os corretos e incorretos. Os corruptos e os que não são corruptos. Os que são corruptos, os que são operosos e os que não são. Então essa generalização é um erro de linguagem, de comportamento, de postura. É preciso a gente prestar atenção antes de dizer. Todo mundo não, vírgula. Vamos fazer as exceções, sempre deixar as exceções. Então se tem alguém que adora baixaria por aí, vamos ver quem é alguém ou alguém, mas não vamos dizer que seja todo mundo. No decálogo de vereadores, de quais seriam as funções dos vereadores, tem algumas interessantes aqui, que é bom a gente frisar. A de número 1, cabe ao vereador: considere-se e haja efetivamente como legítimo representante de toda a população municipal, e não apenas de quem votou em você. Que tem daqueles que acham que só merecem atenção, respeito, o cuidado quem votou nele. Quando na realidade você tem a obrigação de ver a população como um todo. Você é vereador do município. Como disse certa vez Nilo Coelho, quando queriam que ele agisse em favor da Arena, ele disse que não era presidente do Senado da Arena, não, era presidente do Senado do Brasil. Outro item aqui: exerça as funções sem temor de desagradar quem tenha ideias diferentes. Você não tem que estar preocupado porque fulano acolá pensa diferente de você, não. Defenda as suas ideias sem medo, como dizia-se no antigo MDB, sem ódio e sem medo. E depois vocês vão tomar um café junto, sem problemas. Mas você não pode ter medo de desagradar. Às vezes, ao longo do tempo, vereador bota projeto aqui errado, inconstitucional, fora da lei, e vereadores, eu não digo nesse mandato, eu não estou lembrado de nenhum, mas em outros já houve, que eu mesmo vetei. Vereadores votavam a favor do projeto de lei todo errado, para não desagradar. Que história é essa? Você está aqui para fazer o que é certo. Não é que você vota uma lei, aprova uma lei, sabendo que aquela lei é inconstitucional, é errada, só para não desagradar o colega que fez. Uma lei que é meio mais complicado do que um requerimento. Até um requerimento, se ele for uma coisa que não tem sentido, você deve discordar também. E explica por quê. Manifeste opiniões, proponha medidas legislativas necessárias e indique ao Poder Executivo ações que devem ser realizadas. Você tem que fazer isso. Se você não tem habilidade para usar o microfone... Tem mais um minuto, vereador. Não. Se você se sente inibido, você faz de outra forma, faz por escrito, lê textos. O vereador, ele não só tem uma ação positiva se ele usar o microfone, não. O microfone foi feito para facilitar a vida, o trabalho, a comunicação. Mas não é obrigado. Não é obrigado que todo vereador seja assíduo na tribuna, tenha habilidade ao microfone, se sinta à vontade. Não, é obrigado que ele trabalhe, que ele faça o seu trabalho, faça como que ele quiser fazer, da maneira que ele quiser, mas que faça. Essa é a obrigação dele. Nunca se omita, para encerrar, nunca se omita e se sinta alicerçado na certeza inabalável de que interferir em qualquer assunto municipal
no limite das atribuições do vereador, é valioso para a cidade. Então a gente tem que procurar fazer essas coisas para ver se a gente conquista a opinião, pelo menos de quem entende alguma coisa. Porque os que querem falar mal, sempre tem algum motivo para falar mal. Mas aqueles que têm algum entendimento e boa vontade, com certeza, reconhecerão que aqui nessa casa também se faz muita coisa positiva. Senhor presidente, muito obrigado.